Capítulo 5. A evolução dos graus simbólicos ao longo da história. A evolução dos graus simbólicos ao longo da história da maçonaria é uma jornada fascinante que revela como essa antiga ordem se transformou e se consolidou em todo o mundo. No princípio, as primeiras lojas maçônicas não possuíam uma estrutura rígida de graus como a que conhecemos hoje. A maçonaria operativa, composta por construtores de catedrais medievais, já utilizava certos rituais e símbolos relacionados ao ofício da construção, mas não havia uma codificação formal dos graus. Com a transição para a maçonaria especulativa, entre os séculos 17 e 18, surgiu a necessidade de criar uma estrutura mais organizada, que permitisse a transmissão de conhecimento de maneira gradual e simbólica. Foi assim que nasceram os 3 graus fundamentais: aprendiz, companheiro e mestre. O surgimento dos graus simbólicos nas primeiras lojas especulativas foi impulsionado pela necessidade de preservar e transmitir o conhecimento filosófico e moral de maneira padronizada. À medida que a maçonaria crescia e se expandia, tornava-se essencial que os rituais fossem uniformes, garantindo que, independentemente do local ou da loja, os iniciados tivessem uma experiência semelhante. Esse processo de codificação culminou na criação de rituais padronizados, que passaram a ser adotados por diversas lojas ao redor do mundo. A padronização não apenas fortaleceu a identidade da maçonaria, mas também garantiu que seus ensinamentos fossem transmitidos de maneira consistente, preservando a essência simbólica e espiritual da ordem. Durante essa fase de estruturação, algumas figuras históricas desempenharam um papel crucial. Entre elas, destacam-se James Anderson, autor da famosa Constituição de Anderson, publicada em 1723, que estabeleceu muitas das bases da maçonaria moderna. Outro nome importante foi Elias Acholi, um dos primeiros homens conhecidos a ser iniciado em uma loja especulativa, em 1646, na Inglaterra. Sua presença indica que, mesmo antes da fundação oficial da Grande Loja de Londres, já havia uma transição das guildas operativas para uma organização mais especulativa e filosófica. Essas personalidades ajudaram a moldar a estrutura dos graus e a difundir os ideais maçônicos, garantindo que a ordem se mantivesse firme ao longo do tempo. Com a consolidação dos 3 graus simbólicos e a padronização dos rituais, a maçonaria começou a se expandir internacionalmente. Inicialmente, sua difusão ocorreu pela Europa, alcançando países como França, Alemanha e Portugal. Posteriormente, com a colonização e a imigração europeia, os ideais maçônicos chegaram a outros continentes. Na América Latina, a maçonaria teve um papel importante nas lutas pela independência de vários países. No Brasil, por exemplo, figuras históricas como José Bonifácio de Andrada e Silva e Dom Pedro I estiveram ligadas à maçonaria, e as lojas maçônicas tornaram-se centros de discussão política e social. A difusão dos graus simbólicos no Brasil seguiu o modelo europeu, mas com o tempo, adquiriu características próprias, refletindo a cultura e a história do país. A expansão internacional da maçonaria simbólica não foi apenas geográfica, ela também foi cultural. Em cada lugar onde se estabeleceu, a ordem adaptou-se ao contexto local, sem perder a essência de seus ensinamentos. Essa capacidade de adaptação foi fundamental para que a maçonaria se tornasse uma das maiores fraternidades do mundo, mantendo vivos os 3 graus simbólicos como pilares de sua estrutura. Assim, a evolução dos graus simbólicos ao longo da história reflete a própria história da maçonaria, uma jornada de transformação, preservação e expansão. Desde suas raízes operativas até sua forma especulativa e filosófica atual, a maçonaria sempre manteve o compromisso de aprimorar o ser humano e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Os graus de aprendiz, companheiro e mestre, que surgiram há séculos, continuam sendo a base desse trabalho, lembrando que a jornada do autoconhecimento e do aperfeiçoamento moral nunca tem fim. Ao olhar para o passado, entendemos melhor a importância desses graus e a razão pela qual eles se mantêm vivos e relevantes até hoje. É graças à estrutura sólida construída ao longo da história que a maçonaria simbólica segue cumprindo sua missão de iluminar mentes e corações ao redor do mundo. Capítulo 6. O significado esotérico dos graus. O significado esotérico dos graus simbólicos da maçonaria revela uma dimensão mais profunda e mística da jornada iniciática. Embora cada grau tenha sua função prática e simbólica claramente definida,
É no campo do esoterismo que encontramos uma interpretação mais rica, onde os ensinamentos transcendem o mundo material e se conectam com conceitos filosóficos e espirituais antigos. Essa dimensão esotérica relaciona os graus da maçonaria a tradições milenares, como a filosofia hermética e a alquimia, oferecendo ao iniciado não apenas um caminho de conhecimento externo, mas, principalmente, uma jornada de transformação interior. Desde o grau de aprendiz até o de mestre, há uma clara progressão que pode ser comparada às etapas da grande obra alquímica, Nigredo, Albedo e Rubedo, respectivamente. No primeiro grau, o aprendiz está em um estado de escuridão e ignorância, semelhante ao Nigredo, a fase inicial da alquimia, onde ocorre a dissolução e a purificação da matéria. Ele deve começar a lapidar a pedra bruta, que simboliza sua própria natureza, buscando eliminar suas imperfeições. No segundo grau, o companheiro entra em uma fase de iluminação e clareza, representada pelo albedo, onde a alma começa a se purificar e a entender os segredos da criação. Finalmente, no terceiro grau, o mestre alcança a etapa do rubedo, o estágio final da alquimia, onde ocorre a união do espírito e da matéria, simbolizando a perfeição do ser e a conquista da sabedoria. O templo interior, tão presente no simbolismo maçônico, é uma das chaves para compreender essa interpretação esotérica. Cada iniciado é, simbolicamente, um construtor que deve edificar o seu próprio templo espiritual, usando as ferramentas simbólicas que recebe ao longo dos graus. Esse templo não é uma construção física, mas sim a representação do aperfeiçoamento do espírito e da busca pela perfeição moral. Ao longo dos graus, o maçom é incentivado a olhar para dentro de si, enfrentando seus defeitos e fraquezas, e a trabalhar continuamente para se tornar um ser humano melhor. Essa busca constante pelo aperfeiçoamento é um reflexo dos ensinamentos herméticos, que afirmam que o homem é um microcosmo do universo, e que, ao conhecer a si mesmo, ele pode compreender o todo. Além da interpretação filosófica, os graus simbólicos também possuem uma interpretação mística que remete a antigas tradições esotéricas. O caminho percorrido pelo iniciado na maçonaria pode ser comparado a outras jornadas espirituais de autodescoberta e iluminação, presentes em diversas culturas. Na Cabala, por exemplo, a ascensão espiritual é descrita como a subida pela árvore da vida, onde o iniciado deve ultrapassar diversos níveis de consciência até alcançar o divino. De maneira semelhante, na tradição sufi, os ensinamentos são transmitidos de forma gradual, e o discípulo deve passar por várias etapas de aprendizado até atingir a união com o sagrado. O simbolismo do terceiro grau, em especial, é um dos que mais reforçam essa interpretação mística. A morte e ressurreição de Iram Abif, representada no ritual de elevação ao grau de mestre, não é apenas uma história alegórica, mas uma representação do processo de morte do ego e renascimento espiritual. Esse conceito é encontrado em diversas tradições esotéricas e religiosas, como na mitologia egípcia, com a morte e renascimento de Osíris, e no cristianismo, com a crucificação e ressurreição de Cristo. Em todas essas tradições, a mensagem central é a mesma. Para alcançar a verdadeira iluminação, o iniciado deve primeiro morrer simbolicamente para suas paixões e desejos mundanos, renascendo como um novo ser, mais consciente e espiritualizado. Ao interpretar os graus simbólicos por essa perspectiva esotérica, compreendemos que a maçonaria não se limita a ensinar lições morais ou práticas de vida. Ela oferece um caminho de autoconhecimento profundo, onde cada símbolo, cada ferramenta e cada ritual tem um significado oculto, convidando o iniciado a refletir e a buscar respostas para os grandes mistérios da existência. A maçonaria, assim como as antigas escolas de mistérios, acredita que o verdadeiro conhecimento não é aquele que vem de fora, mas aquele que se descobre dentro de si mesmo, através da meditação, do estudo e da prática constante. Essa jornada esotérica proposta pelos graus simbólicos não tem fim. Mesmo ao alcançar o grau de mestre, o iniciado não se torna um ser perfeito, mas sim alguém que compreendeu a importância de continuar aprendendo e se aperfeiçoando. A busca pela luz, ou pelo conhecimento, é contínua e eterna. O maçom, como um verdadeiro buscador, deve entender que o caminho para a perfeição não é uma linha reta, mas uma espiral infinita, onde cada volta traz novos desafios e novos aprendizados. Concluímos, portanto, que o significado esotérico dos graus não se restringe a um sistema fechado de símbolos. Ele é uma porta que se abre para uma compreensão mais ampla da vida, do universo e do próprio ser. Ao interpretar os graus sob essa luz,
O iniciado é convidado a se tornar não apenas um construtor de seu templo interior, mas também um iluminador do mundo ao seu redor, levando consigo a sabedoria e a luz adquiridas ao longo de sua jornada. Se você aprecia os mistérios e segredos revelados aqui em Os Filhos da Viúva, torne-se membro e ganhe acesso exclusivo a conteúdos profundos e restritos. Venha mais fundo na jornada maçônica e fortaleça essa irmandade.